Posso trocar com você? Enquanto isso aqui acontece, queria agradecer, vou trocar aqui de Bíblia. Eu queria agradecer à igreja pela fidelidade da igreja. Nós estamos hoje, assim por dizer, fechando um semestre e a igreja pôde se manter, a igreja pôde crescer, graças à fidelidade dos membros da igreja. Graças a Deus, nossas contas da igreja estão pagas, nós podemos abençoar, investir em pessoas. Não sabemos como é que vamos pagar a conta amanhã, mas Deus é fiel, vai nos abençoar. Essa semana nós temos um tremendo desafio, basicamente 40% da entrada de julho nós precisamos pagar essa semana. Eu não sei como, mas Deus sempre tem nos abençoado e sempre tem dado a vitória, né? Então agradeço a fidelidade e se nessa semana você puder nos ajudar, vai ser de grande valia e de importância para nós. Nós entramos no recesso dos grupos familiares essa semana e voltamos daí no 24, né? Dia 24, naquela semana nós voltamos. Então, bom descanso e boa oportunidade para se visitar um ao outro, para ir tomar um cafezinho, ver aquela churrasqueira que está bonita, né? Vamos usar ela, né? Falar mais, né? Nós, como os meus 2 grupos familiares, eu convidei para um desafio e queria convidar você também para esse desafio. Quando nós tivemos a visita do Maurício Marques, lá de São Bernardo, São José dos Campos, né? Ele compartilhou algo que de alguma forma já estava no meu coração, eu fazia, mas talvez não com entendimento, e hoje eu queria lançar um desafio para a igreja. A Bíblia diz lá no Salmo 119, 164, assim: 7 vezes ao dia eu te louvo, pela justiça dos teus juízos. 7 vezes ao dia, como é que é? Então, 6 da manhã, 9 da tarde, 9 da manhã, meio-dia, 15 horas, 18 horas, 21 horas, 24 horas, 7 vezes. A cada 3 horas, e quando você lê a Bíblia, você vai vendo que essas horas são horas importantes no nosso dia. Eu queria te incentivar a você escolher um desses horários, que melhor encaixar no seu horário, e pegar 9 minutos para orar, 3 minutos para louvar a Deus, 3 minutos para bater no diabo e 3 minutos para abençoar os projetos que Deus tem nos dado como igreja. São 3, fácil para gravar. Por que é 9? É só para dar 3, é só para dar o tempo, né? Se fosse 10, daí eu tinha que ter que calcular os... Então, 3 e 3 e 3, se quiser orar mais ou menos, mas tem essa direção básica. E escolha um desses horários, né? Se você que gosta de levantar cedo, então às 6 da manhã. Você gosta de dormir tarde, então às 24 horas. Você que tem um tempo no dia que você pode separar, coloque o seu celular para despertar naquela hora, para te chamar para a oração, tá bem? Então, vamos nos preparando assim também para o encontro com Deus e vai ser um mover muito interessante. Vamos começando pequeno e vamos crescendo dentro disso. O Marcos falou sobre o culto da arena, e essa semana, na quinta-feira, fiquei sabendo que dos 40 mil ingressos que foram colocados à disposição da igreja, todos eles já estavam distribuídos pela igreja. Não havia mais ingresso para venda. Aí eu fui correndo lá e comprei mais 50 ali na aba, né? E eu tinha comprado 30, tinha vendido só 1 até agora. E se você não comprar essa semana, não sei se alguém outro descobrir que tem aqui, eles vêm comprar aqui. Então, há um mover de Deus tremendo nisso. São 40 mil ingressos, nunca foi tão cheia aquela arena, como ela já está vendida praticamente, todos os ingressos. Então, não perca o tempo, né? Vá já na secretaria essa semana, aqui após o culto, você pode comprar o seu ingresso. Se você dizem lá que se for querer visitar a arena para conhecer lá, você vai pagar 20. Agora, para ir para um culto, 10, é dado, né? É de presente para você. Então, para você e família, para você e para sua família, como eu já fiz, eu comprei lá e já guardei para minha família, tá na bênção. Muito bem. Queria chamar o Saulo e a Kelly para vir aqui, para que a gente possa orar por eles.
Você pode dar uma salva de palmas para essa família? Nós temos falado esse semestre sobre consagrar-se a Deus. E hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. E no final do culto você vai ter uma oportunidade de se consagrar novamente, renovadamente a Deus. Chega mais perto, não tenho medo de mim. As pessoas ficam falando assim, não, aqueles olhos azul ali que ficam olhando. Eu, Saulo e a Kelly, eles fecharam um ciclo lá em Paranavaí. Vocês se lembram que há 3 anos, né? Ou 4 anos já? 3? 3 anos e meio. Nós os despedimos para ir lá, para Paranavaí. Eles foram lá, trabalharam profissionalmente como professor de educação física, virou, mexeu, trabalhou, serviu a igreja no que Deus lhe deu, foi se consagrando a Deus. E agora, há 2 meses atrás, abriu-se uma oportunidade de eles pastorearem uma igreja, algo que eu acho que o Saulo nunca imaginou, e nem a Kelly pensou no seu coração um dia que ia ser pastor em Vitimarsum. E então eles mudaram essa semana para Vitimarsum, já estão alocados lá. Eu acho que você já instalou o chuveiro, já está tudo em ordem, né? E essa semana então eles começam o trabalho lá com grupos familiares e vão conhecendo a igreja e se influindo. E segunda-feira eles foram despedidos lá com a bênção lá de Paranavaí, e nós queremos abençoá-los nessa nova etapa aqui. Amém, igreja? Amém. Então, veja aí o exemplo, o mover de Deus na vida dessa família. Assim, sentado como você está, por gentileza, estenda a sua mão e vamos abençoá-los. Pai, eu quero lhe agradecer pela bênção do Senhor sobre a vida do Saulo, da Kelly, das suas filhas. Muito obrigado, Pai, pelo chamado do Senhor em suas vidas. E nós reconhecemos o teu agir, o teu mover. Agradecemos a Deus por esses 3 anos e meio de semeadura, de bênção que eles foram ali em Paranavaí. Muito obrigado. Obrigado pela igreja ali da Caminho Vivo. Obrigado, pastor o Fábio e a Juliana. Obrigado, Senhor, por cada um que serviu e abençoou as suas vidas. Muito obrigado, Pai. E nós entregamos diante do Senhor esse propósito de servir os teus filhos ali em Vitimarsum. Obrigado, ó Pai, pelo povo que tem ali, sedento dos teus caminhos, desejoso de ser igreja. E nós abençoamos, ó Deus, que o favor do Senhor vá à frente deles, abrindo as portas, abrindo os relacionamentos. Que o Senhor vá à frente, Senhor, em cada contato, em cada pessoa. E o Senhor use, Senhor, de forma extraordinária, tocando vidas. Peço que o Senhor vá atrás dele, guardando eles de todo tipo de traição e de intento maligno. Peço, Senhor, que o Senhor vá ao lado deles, os incentivando, encorajando em cada desafio e os consolando em tudo que eles precisam. Querido Pai, eu te agradeço pela bênção do Senhor que repousa sobre eles e que ela se multiplique na vida deles a favor dos filhos da sua igreja ali. Obrigado pela sua boa mão que os sustenta e os guarda. Obrigado pela sua presença na vida deles e que eles experimentem, Senhor, dia após dia, a intimidade e o falar do Senhor. Muito obrigado, Pai. Pai, nós tomamos autoridade contra todo e qualquer intento maligno, contra as obras das trevas, contra a resistência do mal. Nós declaramos frustrado todo intento maligno que se intentar se opor a esse trabalho será destruído em nome de Jesus. Sim, qualquer palavra que se levantar contra eles cairá por terra e eles sairão vencedores em todas as situações. Senhor Pai, bendito seja o nome do Senhor, o agir do Senhor sobre as suas vidas. Muito obrigado. Amém, igreja? Amém. Deus abençoe-os. Amém. Deus faça crescer e multiplicar abundantemente nas terras ali chamada Vitimarsum. Para quem não sabe falar Vitimarsum, é só falar 20 mais 1, daí acertou já. Amém. Glória a Deus. Semana passada nós estávamos lá em Paranavaí, tendo um tempo precioso lá com a igreja. Pudemos celebrar a consagração ao ministério pastoral, a vida do Caio, né? Quer dizer, Carlos Hindler Almeida, se você não sabe o nome completo, né? Conhecido como Caio, e a Cláudia. Foi um tempo muito precioso
ver a obra de Deus, a fidelidade de Deus. Estava observando um pouquinho a vida do Caio. Desde que ele começou na igreja, ele sempre estava disposto para fazer alguma coisa, sempre servindo. Havia uma oportunidade, serviu, abriu a oportunidade de trabalhar com os adolescentes, trabalhou com os adolescentes, sempre esteve, aonde havia uma vaga, ele entrava e servia. E é interessante como Deus vai construindo a vida de uma pessoa, né, pelos pequenos desafios e os grandes, e aí vai honrando com a consagração ao ministério pastoral. Glória a Deus, né? A igreja está bem, estão avançando lá, o Fábio e a Ju, estão saudáveis, trabalhando com ânimo, e vamos continuar orando por eles e abençoando a vida deles. Como falei, hoje nós estamos fechando um semestre. E hoje de manhã eu acordei e começou a rolar, vieram muitas palavras das coisas boas que Deus fez conosco esse semestre. Foi um semestre extraordinário. Deus fez tanta coisa boa, tanta coisa bonita na sua vida, na sua família. Tem alguns desafios ainda para vencer? Tem, não é? Nós temos a Arielle, estamos aí orando. Vamos romper com eles, abençoando a vida deles. Temos desafios, sim, mas Deus tem nos abençoado. Deus tem nos abençoado grandemente. Se você olhar um pouquinho para a sua história, você vai concordar com o salmista que diz assim, né? Bendito, fugiu aqui, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Não sei quanto tempo você passou na sua devocional, mas em cada uma delas, Deus falou com você. Muitas orações Deus atendeu, às vezes nós nem percebemos e nem agradecemos pelas orações que Ele atendeu. Quantas vezes nós fomos nos grupos familiares e recebemos palavras, pudemos orar por alguém, recebemos uma palavra profética quando esteve na nossa casa e como nós fomos abençoados. Nós tivemos nos cultos aqui, quantas pessoas foram salvas esse ano em nosso meio, quantas pessoas foram tocadas e curadas, né? Nós tivemos sexta-feira aqui no culto de curas e milagres. Como é precioso ver a obra de Deus quando nós oramos, quantas horas nós investimos no serviço, servindo aos nossos irmãos, horas em que nós simplesmente sentamos e ouvimos alguém e oramos com ela. Às vezes nem tivemos o que falar, mas pudemos sentar, ouvir e compartilhar. Ora, quantas horas nós estivemos servindo pessoas com os dons que Deus nos tem dado. E esse ano tem sido verdadeiramente o ano, como nós recebemos o tema do ano, o ano da comunhão. Com o versículo de 1 Coríntios 1:9, aqui ele está pequeno, vamos ler ele no maiorzinho lá. 1 Coríntios 1:9, vamos leia comigo junto no 3, 1, 2, 3. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Você e eu, nós fomos chamados à comunhão, e quando falamos comunhão, é ter em comum, quer dizer, você foi chamado a ter em comum as coisas com Cristo Jesus, de você participar das coisas dele e dele participar das suas coisas. O seu problema é problema dele. O problema dele é meu problema. O pensamento dele é meu pensamento. O querer dele é o meu querer. O sonho dele é o meu sonho. Se nós falamos eu tenho sonhos, nós estamos falando não dos nossos sonhos. Estamos falando dos sonhos que Deus colocou no nosso coração para que eles se estabeleçam. E nós temos experimentado esse ano em especial, esse tempo de comunhão, e eu tenho sentado horas para conversar com pessoas. Eu tenho incentivado os apacentadores a sentarem e a conversarem com seus apacentados. E nós gastamos muitas horas conversando, porque é o ano da comunhão. E a comunhão é ouvir as suas histórias, ouvir o que passa no seu trabalho, ouvir os seus desafios, orarmos juntos, ouvirmos o que Deus está falando na sua devocional, me interessa, e interessa a você o que Deus está falando na minha devocional. É um presente que Deus nos dá de termos comunhão, de compartilharmos, de termos em comum o que Ele fez por nós. E no início do ano,
eu queria fazer assim uma pequena avaliação hoje contigo desse semestre. Não sei como é que você caminha, mas eu gosto de tempos em tempos de dar uma parada e olhar um pouquinho daquilo que Deus vem falando para com a minha vida e anotar algumas coisas. E quero te incentivar a olhar um pouquinho para esse semestre, nesses minutos que nós vamos estar aqui conversando, e você avaliar como Deus tem abençoado a sua vida e como Ele tem falado e ministrado a sua vida. Nesse ano nós começamos falando sobre a mensagem da cruz. Vamos ler juntos esse texto de 1 Coríntios 1:18. Nós ouvimos 7 mensagens sobre a cruz, que foi o altar do Senhor Jesus, né? Vamos ler juntos no 3, 1, no 2, no 3. Porque a palavra da cruz é deveras loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. A palavra da cruz para nós é poder de Deus. Ao contrário que as pessoas pensam, que às vezes até nós pensamos, o poder está no altar. A cruz foi para Jesus o altar dele, onde ele se entregou plenamente à vontade do Pai. O propósito de Deus na sua vida é o seu altar, é ao qual você se entrega, ao qual você se rende. A sua cruz, eu gosto dessa definição que o pastor Marcos dá, para a cruz como o propósito de Deus para com a sua vida. Você tomar sobre si, dia a dia, a sua cruz, é tomar sobre si o propósito que Deus estabeleceu sobre a sua vida e se render, se entregar a esse propósito. E quando nós entramos em contato com o altar de Deus, nós encontramos o que é poder de Deus. Porque quando nós somos fracos, então é que o poder de Deus se aperfeiçoa em nós e nós somos fortes. É ilógico, é loucura, como ele diz esse texto. Então, quando eu sou fraco, então eu sou forte. Eu não preciso dar uma de super-homem diante de Deus, de mulher maravilha, não. Pode ser simplesmente você, uma pessoa que se rende a Deus. E é isso que Deus está falando em todo o semestre para conosco. Quando Ele fala de comunhão, Ele diz: vem para perto de mim. Se entregue ao propósito que eu tenho colocado na sua vida. Se renda aos seus pensamentos, renda aos seus planejamentos, renda às suas emoções, renda a sua vida no meu altar. E o poder de Deus vai te tocar. Às vezes a gente acha, né, poder de Deus é sinais, maravilhas, é ficar tremendo. E tudo é bom, tudo é bênção. Mas o poder que o inimigo não pode imitar é um coração quebrantado no altar de Deus. E o Espírito Santo te conduz a isso. Ele está interessado na sua vida a isso. E quando nós enfrentamos algumas dificuldades no nosso dia a dia, você vai perceber que as dificuldades vão te conduzindo a esse propósito de quebrantamento diante do altar de Deus, para que o falar de Deus, a ministração de Deus esteja sobre a sua vida. E nós falamos sobre essas 7 trocas na cruz. Se você quiser ouvi-las, você tem elas ali disponíveis gratuitamente no YouTube. Mas resumindo essas 7 mensagens, eu queria falar sobre mencionar somente as 5 colunas que nós estamos ministrando já de meses, quase de anos, falando com você sobre isso. Firmar essas 5 colunas na sua vida para você entender bem a fé cristã. Esses dias eu estava conversando com um jovem e eu fiquei pensando: puxa, ele já está há tantos anos conosco. Será que ele entendeu? Será que estou me fazendo as pessoas estão compreendendo o evangelho que nós estamos falando? Quando nós falamos das 5 colunas, a primeira coluna que eu preciso entender é a misericórdia de Deus. A misericórdia não te dá o que você merece. O que nós merecemos? A condenação. Agora, em Cristo Jesus não há mais condenação sobre a sua vida. Você pode dar uma glória a Deus? Eu fico entusiasmado quando sei disso, quando vejo lá Romanos 8:1. Não há condenação sobre a sua vida. Os seus pecados foram perdoados e nenhuma acusação pode se levantar contra a sua vida. Porque você foi lavado no sangue de Cristo Jesus. Você foi amado pelo seu Pai. Ali na cruz, quando Jesus verteu o sangue por você. Não há mais condenação sobre a sua vida. Não há como o inimigo intentar levantar algum tipo de acusação contra a sua vida. Ele nos perdoou tudo. E espera apenas uma coisa: que a gente reconheça isso.
em dizer obrigado, Senhor, que o Senhor perdoou os meus pecados. Mas o quanto que eu tenho que pagar? Nada, é só reconhecer. É só receber e dizer, ok, Deus, obrigado. Reconhecer também o pecado também significa quando você percebe, mentira, Deus não se agrada, não. Puxa, eu concordo com Deus que mentira não faz parte mais da minha vida. Isso é confessar, isso é concordar com Deus. Quando você percebe no caminhar com Deus, Deus começa a mexer o seu coração e a graça vai te ensinando as coisas, ela vai te dizendo, puxa, a prostituição não faz parte mais da sua vida. O senhor não gosta disso? Não. O senhor não concorda com isso? Não. Eu também então não concordo. Eu concordo com Deus, que a prostituição na minha vida não tem lugar mais. A tristeza foi levada na cruz, foi levada na cruz. Ela não precisa mais fazer parte da minha vida. Eu concordo com Deus, que Ele se alegra sobre a minha vida. E aí eu vou combater até a minha própria alma, às vezes, com meus sentimentos, né? Porque a tristeza parece que quer bater a porta a cada esquina no nosso coração. E diz, opa, aqui não. A alegria do Senhor é minha força, Ele se alegra na minha vida, eu alcancei misericórdia. Amém? Nós não precisamos mais orar por misericórdia. Deus tem misericórdia de nós. Ela já nos é dada, já é sua. Você já alcançou a misericórdia. Você pode dar glória a Deus? Quando firmado isso no coração, uau, você pode ir para o segundo ponto, a segunda coluna que fala daí da graça. A graça que é a favor imerecido, a graça nos dá o que nós não merecíamos. A misericórdia não nos dá o que nós merecíamos. A graça nos dá o que nós não merecíamos. Entendeu ou não? Ou ficou? A graça nos fez filhos por intermédio da cruz. Nós não merecíamos ser filhos de Deus. Todos nós éramos criaturas, criados à imagem de Deus. Mas quando nós recebemos a Jesus, e a todos que receberam a Cristo Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, têm o direito de serem chamados filhos de Deus. Você recebeu a autorização de ser chamado filho de Deus. E isso é graça. Você não precisa pedir mais pela graça. A graça já lhe foi dada. Você pode dar uma glória a Deus? E onde o pecado abundou, superabundou a graça. O favor de Deus é com você. Mas, deixa para lá o mais. Creia na mensagem do Evangelho. O favor de Deus é sobre a sua vida. O favor de Deus olhou para a sua vida e Ele nos deu o Espírito Santo que se manifesta em nossas vidas. Ele nos constituiu reis e sacerdotes, é assim que o seu Pai olha para você. Ele não olha mais para você como alguém que estava longe, não, mas alguém que está perto, que Ele olha para você como um rei, como um sacerdote. Ele olha para você como uma pessoa cheia do Espírito Santo. Ele olha para você como uma pessoa que Ele chamou pelo nome e estabeleceu um propósito para você ser bênção sobre a face da terra. Você alcançou graça em Deus. Aleluia. A terceira coluna, diga a primeira é misericórdia. E daí diga graça. E a terceira é justiça. Interessante quando você lê na Bíblia, mas como diz aquele versículo da luz da aurora, me ajudem a lembrar aqui. Mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais e mais. Quem é o justo? Aquele que está bem dentro do projeto de Deus. Quem alcança essa justiça? Nenhuma justiça humana, nenhum esforço humano. Ele foi lhe dado gratuitamente. A justiça de Deus é um dom, é um presente que eu recebo. Que eu digo, obrigado Deus, que o Senhor me fez justo diante do Senhor, por causa da obra da cruz. Hoje Deus não olha para você como um pecador mais. Ele olha para você como alguém que foi justificado no sangue de Cristo Jesus, no sangue do Cordeiro. Ele olha para você como aquele que está justo diante dele. A justiça, como eu disse, é um dom de Deus em nossas vidas.
E a vontade de Deus para nós, a partir desse momento que eu entendo que eu sou a justiça de Deus, não é mais uma obrigação eu fazer a vontade de Deus. É um prazer, é uma satisfação, é um desejo sincero do meu coração. Eu quero agradar a Deus. Porque a minha natureza ela foi mudada quando eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus. Eu alcancei a misericórdia, eu alcancei a graça e eu fui feito justiça. Eu fui feito justiça. Eu fui feito justiça. Eu fui feito justiça. Ele me fez justo diante dele. Você pode dizer assim, eu sou a justiça de Deus? 2 Coríntios 5, 21, se você quiser anotar e ver. Hoje nós temos o prazer, e para um filho de Deus, para uma filha de Deus, a vontade de Deus é um prazer. Deus se agrada quando você perdoa? Se agrada, porque Ele é perdoador. Então eu também tenho prazer em perdoar. É difícil? Tem que vencer a alma, né? Porque a alma quer bater de contra, achar seus direitos. Não, alma, você vai se submeter. Eu tenho prazer em perdoar, assim como meu pai me perdoou, eu perdoo. Eu não retenho um sentimento mau contra alguém. Porque Deus não é assim. Ele não é assim comigo, imagine se Ele fizesse assim conosco, né? Ele nos perdoou e estende em nossas vidas o perdão dEle e manifesta entre nós a sua justiça. Você pode dar uma glória a Deus? Então não há espaço mais na sua vida para qualquer tipo de maldição, porque a bênção de Deus se estabeleceu sobre a sua vida. Você está agora debaixo da bênção de Deus. Ela está sobre a sua vida. Isso é justiça de Deus. Somos aceitos plenamente por nosso Pai, e não há espaço mais para vergonha, não há mais espaço para sentimento de rejeição. Se a rejeição quer tocar a sua vida, se diz, alto lá, a justiça de Deus me acolheu. Eu sou um filho, uma filha amada. Glória a Deus. Você tem experimentado esse favor da parte de Deus, onde a vergonha esteve sobre a sua vida, a dupla honra. A quarta coluna, diga comigo, é herança. Herança é participarmos das bênçãos de Deus. Nós somos filhos abençoados. Nós somos filhos abençoados. Você pode dizer assim, eu sou uma pessoa abençoada. Agora feche seus olhos, esprema bem os olhos e fale como se estivesse crendo. Eu sou uma pessoa abençoada. A bênção de Deus repousa sobre a sua vida. Isso precisa cair no coração como uma verdade. O inimigo, ele é craque nas dúvidas, né? Em chutar dúvida no meio, dizer, será que é assim? Mas essa dificuldade que você está passando, as coisas que não está passando. Não, meu pai está trabalhando no meu caráter. Esses dias eu fui muito ministrado em relação a essa questão das dificuldades e problemas. E parece que virou uma chave no entendimento no meu coração, que a provação, ela é boa, porque ela me faz amadurecer em Cristo Jesus. A tribulação, ela me faz crescer e manifestar ainda mais o amor de Deus na minha vida. Então, como um pai, quando olha para o seu filho e enfrenta o que é necessário enfrentar. Na mente humana, a gente quer fugir das dificuldades, né? Fugir dos problemas, a gente acha que andar com Cristo significa não ter mais problemas na vida. E a Bíblia fala, tende por motivo de grande alegria ao passarem por várias provações. E aí ele até explica o porquê. Lá em Tiago, capítulo 1, está escrito isso. E o quinto, amor. Diga comigo, amor. Diz assim a palavra de Deus, pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, o morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Coloca isso na tela, por gentileza, 2 Coríntios 5, o 14 e o 15. Esse texto tem acompanhado esse semestre nosso,
O amor de Cristo, ele nos constrange, ele nos aperta numa direção, ele nos conduz numa direção. E nós entendemos que Jesus morreu por todos. Logo, todos nós morremos em Cristo. Ele segue, 15. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si. Jesus morreu por todos, para que nós, os que vivemos, não vivamos mais para nós mesmos. A gente morra para nós mesmos, para que nós possamos viver para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Esse texto está dizendo que isso é amor. O amor é uma entrega mútua. Aqui talvez se pode romancear, mas nosso entendimento sobre amor está muito baseado no romance. E o amor tem a ver com uma entrega mútua. Se entrou num relacionamento conjugal, se entrou para dar a sua vida a favor do outro, para fazer o outro feliz. Você não entra num casamento para ser feliz. Você entra no casamento para fazer feliz. Você é mãe, você percebeu que quando veio o seu filho, sua filha, você vive agora para quê? Para que abençoar essa criança. Quando você é pai, você trabalha, um tempo você trabalhava para trocar a roda do carro, para trocar o volante, para caprichar no carro, de repente o carro fica em segundo valor, ele fica um instrumento para usar para abençoar a família. E você usa para abençoar, você vai entregando para abençoar os outros. Isso é amor. Quando nós entramos num grupo familiar e nós expressamos o amor, nós vamos para o grupo não para sermos abençoados, mas para abençoar as pessoas daquele grupo. E quando nós abençoamos é que nós experimentamos a bênção de Deus na nossa vida se manifestando. Você é um abençoador. A comunhão abençoa. Esse é o título da minha mensagem hoje. A comunhão abençoa. É o ano da comunhão e o ano para manifestar a bênção de Deus que está sobre as nossas vidas. Então diga comigo assim as 5. A primeira é misericórdia, graça, justiça, herança e amor. Essas 5 colunas, quando nós estabelecemos ela corretamente no entendimento das Escrituras na nossa vida, nos faz crescer tremendamente nas coisas de Deus. E aí, o que o Espírito Santo falou a partir dessas 7 mensagens que nós trabalhamos ali sobre as trocas que houveram na cruz, uma palavra tenho falado com vocês constantemente, março, abril, maio, junho, a palavra consagração. Jesus se entregou por nós. Agora nós o que vamos fazer? Não tem como resistir a esse amor e não se entregar a esse amor. Assim como Ele nos tem amado, nós amamos. Assim como Ele é, nós somos. Essa é a marca, é o mover do Espírito Santo nas nossas vidas. Nós não precisamos mais correr atrás de bênção, porque a bênção está estabelecida sobre nós. Amém? Nós reconhecemos, nós agradecemos, nós multiplicamos o que Deus tem dado na nossa vida. E o que marca a vida do cristão é entender o que o Senhor Jesus fez por nós. Ele morreu por nós para que nós tenhamos a vida eterna. E não há como resistir e não se entregar a Ele, se render plenamente a Ele. A caminhada cristã, ela é marcada com a palavra consagração, que significa rendição, que significa entrega, que significa a doação livre e espontânea. A nossa consagração é a resposta natural quando nós entendemos o amor de Deus pelas nossas vidas. Nós entendemos que nós alcançamos a misericórdia, que sobre nós repousa a graça de Deus, que sobre nós está a justiça de Deus, que sobre nós está toda a sua riqueza, que sobre nós está o seu amor. Não há como resistir a essa verdade e não se entregar plenamente para com Ele. Quanto mais nós nos entregamos, mais a vida que Ele deu a nós, ela se manifesta em nossas vidas. Eu tenho falado com os líderes e tenho insistido isso com os apacentadores, e eu vou insistir isso mais aí na sequência. Cada um de nós precisa ter uma experiência sobrenatural em Deus. Dia a dia na sua devocional, no seu tempo com Deus,
no seu quarto, seja de manhã, de tarde, à noite, quando você tem o seu melhor tempo, onde você doa o seu tempo, onde você se entrega, onde você abre o seu coração. E uma das melhores coisas quando você chega diante de Deus é com louvor, com gratidão, e já em sequência você se entregar a Ele. Diz: Senhor, eu entrego a minha vida, eu entrego aquela chateação, eu entrego isso, eu entrego aquilo. Vai se entregando, se rendendo à cruz, se rendendo no altar de Deus ali. E tem momentos específicos em que Deus vai fazer visitações em nossas vidas, quando nós entendemos o batismo. O que é o batismo? O batismo é justamente essas três coisas que acontecem numa rendição. Existe a morte, eu morri para mim. Existe o sepultamento e depois a ressurreição para uma nova vida. Eu tinha os meus desejos, mas eu morri para eles. Eu sepultei eles no altar de Deus. E eu levantei para um novo entendimento, para uma nova vida. É o processo natural que Deus vai nos levando e vai nos dando experiências. E a cada vez que você experimenta o teu contato com o altar de Deus, quando você se consagra a Ele e passa por esse processo da morte, do sepultamento e da ressurreição, você vai experimentando um novo fogo de Deus na sua vida. Eu já estou na fase de ter que ficar calculando, né? Mas há mais de 40 anos atrás eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus. E aquele fogo que veio sobre a minha vida nos 14 anos está queimando até hoje. Eu fui para um retiro sei lá, nos meus 17, 18 anos, e eu estava numa fogueira que estava havendo um momento de consagração, e foi nos dado a oportunidade de pegar um graveto e jogar o graveto no fogo como representando a vida. Foi um momento que marcou a minha vida e houve um avivamento, nós nos consagramos como jovens naquele lugar. Aquele fogo até hoje está forte no meu coração. Não quero mais viver para mim, quero viver só para Ele. Quando tinha 14 anos eu recebi o chamado para ser pastor. E aí demorou um tempo, quando eu cheguei aos meus 20 anos, eu relutei, eu tive as minhas lutas, mas eu me consagrei a Ele para servir a igreja, para amar pessoas, para procurar o bem e a salvação das pessoas. Esses dias alguém está conversando, uma conversa particular, diz assim: não, tem uma conversa por aí dizendo que você não gosta muito da evangelização. Eu disse: isso é o quê? Eu consagrei a minha vida para salvar pessoas, para tocar pessoas e abençoar pessoas. Mas o inferno é sujo, né? Ele fica querendo trazer confusão na mente do coração das pessoas. Eu fui consagrado ao ministério aos meus 28 anos. E esse fogo queima em mim já há 29 anos. Ano que vem eu vou fazer a festinha de 30 anos de consagração ao ministério. Ele chamou a Silvia e a mim para sermos pastores da Comunhão Cristã Shalom, e nós nos consagramos a essa igreja. E servimos há 23 anos com alegria essa casa. E sabemos que já fomos bênção para muita gente. Os que estão conosco e os que não estão conosco, nós sabemos, Deus tem nos usado para abençoar muitas vidas. Mas esse fogo da consagração, ele vem de tempo em tempo que Deus pede de nós. De tempo em tempo, em situação, que Deus percebe que eu preciso fazer uma consagração, Ele me leva ao altar. Ele me leva ao quebrantamento. Ele pede de mim que eu abra a mão, que eu entregue a mão dos meus sonhos. Eu queria ser arquiteto. Só que eu me tornei arquiteto de igreja agora, né? Construindo pessoas, arquiteto de vidas. Esses dias eu fiquei consciente do que, porque muitas pessoas têm medo de mim. Estava brincando aqui com o Saulo. E é interessante que parece que é assim. E eu descobri por quê. A falta da presença de um pai que conversasse comigo. Meu pai me ensinou a trabalhar. Não tenho medo de trabalhar. Mas eu não tive um pai que sentou e conversou comigo. Isso criou algumas deficiências dentro de mim. E eu vou vencer isso. Eu consagrei-me renovadamente a Ele, eu vou vencer essa limitação na minha vida. E você vai me experimentar muito mais paizão do que eu fui até agora. Muito mais firmeza e muito mais ternura. Essas duas palavras. Não se sinta desanimado se eu pego firme, porque eu amo você. Eu quero que você cresça.
Eu vou olhar nos teus olhos e vou falar algumas coisas por amor, mas cheio de ternura. Porque eu quero que se cresça. Chega de se deixar vencer por si mesmo e pelas situações e sentimentos que muitas vezes nos acometem, né? Nós temos muito mais para avançar e conquistar do que nós pensamos ou imaginamos. Quando eu fiquei sabendo disso, dessa falta da presença do Pai, não sei por que mexeu tanto comigo, mas eu me senti lá embaixo. E eu saí andando para lá e para cá. Eu vou vencer isso, eu vou vencer. Eu não vou me deixar vencer. Há um ano atrás eu falava aqui com vocês que eu ia vencer vergonha, né? E fui rompendo. E sempre tem um ponto em que Deus toca, que Ele vai curar a tua vida, que Ele vai te levar a um outro nível, a uma outra profundidade em Deus, uma outra profundidade no conhecimento dos caminhos de Deus. Mas sempre no começo tem a consagração, de se render a Ele. Dizer, Deus, conforme o Senhor quer, eu abro mão, eu entrego. E é interessante que toda vez que Deus pede algo de nós, Ele dá algo muito maior, né? Eu me lembro um dia que eu estava servindo num retiro da Palavra da Vida, e eu estava de garçom, e aí eu tirei a tigela de macarrão que estava quase vazia, porque eu queria repor, trazer uma cheia. E quando eu peguei a tigela para pegar, a criança, sei lá, ela tinha 8, 9 anos, ei, tá levando nosso macarrão? E aí o pai que estava do lado, ele disse, ô filho, isso é que nem Deus faz com a nossa vida, Ele tira a tigela vazia, e você vai ver, daqui a pouco Ele vai trazer uma tigela cheia. Eu escutei aquilo, puxa, que alegria, eu fui buscar aquela cheia aí, ó. Foi uma lição para mim e para o menino. Toda vez que Deus pede alguma coisa da sua vida, Ele está com intenções muito boas para com a sua vida, porque os pensamentos dele sempre são bons para contigo. Quando você abre mão de alguma coisa, ele quer multiplicar, Ele quer fazer crescer extraordinariamente na sua vida. Amém, queridos? Para concluir esse final de semestre, o mês de junho, foi o mês do aniversário da igreja. E nós recebemos algumas mensagens. É a primeira mensagem que nós recebemos como igreja, fechando esse ciclo dos 23 anos e iniciando 24, os 12, 2 vezes 12, né? Um novo tempo sobre as nossas vidas que nós estamos entrando. A primeira palavra foi de unidade, andar em unidade, baseado lá em João 17. Uma das coisas que Jesus mais orou pelos seus discípulos é que eles andem em unidade. Quando nós andamos juntos, num só coração, num só propósito, de fazer o reino de Deus crescer e abençoar pessoas, o que acontece? Essa nossa unidade vai fazer com que o mundo creia. Uma das coisas que foi colocada. A nossa unidade, quando nós decidimos andar juntos e nos amar uns aos outros, o que isso vai fazer? A glória de Deus vai se manifestar. Então, o que é melhor? Andar junto ou andar reclamando um do outro? Andar junto, né? Diga, andar junto. Nós queremos ver a glória de Deus na nossa vida, na nossa família e trabalho. E aprender a andar em unidade para que o mundo creia. E é interessante que foi dito assim, o serviço produz a unidade. Quando você decide andar em unidade, começa a servir pessoas, a fazer o bem para as pessoas. Existe um espírito maligno que nos acomete em alguns instantes, especialmente na área dos nossos dons. Nós temos um dom na nossa área e achamos que todas as pessoas têm que fazer como nós fazemos, daí começamos a reclamar dos outros. Vou pegar alguns exemplos, só como exemplos, né? Pegar a evangelização. Quando a gente tem esse amor, esse dom para ganhar pessoas e incentivar os outros, e a gente vê os outros não fazendo isso, o que a gente se tem que cuidar no coração? De não reclamar que eles não estão evangelizando. Quando existe um dom sobre a nossa vida de serviço na oração, eu vou para a oração e faço isso com alegria, eu corro um perigo. De achar que a igreja não ora e começar a falar mal da igreja, porque a igreja devia de orar mais e ela seria mais abençoada. Não, é meu serviço, é minha posição. A mesma coisa seria em outras áreas, né? Serviço, ou quem está no louvor, na adoração, achar que o outro não está adorando como ele deveria, ou aquele que prega, achar que o outro não prega como ele prega, e assim por diante.
Mas quando nós decidimos, eu vou servir o meu próximo com o meu dom, eu vou caminhar em unidade com Ele. Eu vou ser um com Ele. Amém, queridos? A outra palavra que nós recebemos estava ligada diretamente à comunhão. Nós recebemos misericórdia e compartilhamos misericórdia uns com os outros. Assim como Deus teve misericórdia comigo na minha fraqueza e veio me ajudar, quando eu olho para o meu irmão e minha irmã, eu vejo a fraqueza dele, eu tenho misericórdia e vou ao encontro dele e ajudo ele. Isso é ter comunhão. Isso é ter unidade. A graça, você recebeu graça da parte de Deus, recebemos o perdão gratuitamente e nós nos perdoamos uns aos outros também gratuitamente. Porque eu preciso do seu perdão, como você precisa do meu, não é assim? Sermos graciosos uns com os outros, isso gera comunhão dentro de casa, no casamento, no grupo familiar, na igreja como um todo. Outra palavra que nós recebemos é que nós vivemos à luz dos valores eternos. E nós tivemos uma noite aqui especial, quando alguns jovens abaixo de 30 foram chamados aqui, eles foram chamados a dizer: eu renuncio a minha vida por amor a Cristo. Você pode dizer isso em alto e bom tom do seu lugar? Eu renuncio a minha vida por amor a Cristo. Você pode dizer isso quase gritando: eu renuncio a minha vida por amor a Cristo. Você pode dizer isso mais forte para os céus ouvirem: eu renuncio a minha vida por amor a Cristo. Parece que eu fiquei observando os jovens, parece que quanto mais alto falavam, quanto mais gritado saía, mais havia uma visitação da parte de Deus sobre eles. Eu não sei explicar isso, mas eu gostei disso. Às vezes a gente diz: não, eu renuncio a Cristo, eu renuncio a tudo por amor a Cristo. A gente fala meio assim, mas nossa vida é impactada quando a gente se posiciona e fala alto, né? Cada um de nós precisa ter as suas experiências sobrenaturais, né? Como eu falei, os batismos. O fogo de Deus em nós sempre busca mais por mais em Deus. Havia um tempo que nós tínhamos um jargão, sempre usava assim a palavra a mais. Com H, a mais. Sempre há mais em Deus. Você acha que já encontrou tudo? Não, há mais. Há muito mais em Deus para descobrir, muito mais sabedoria, muito mais experiências, muito mais agir. E o fogo de Deus na sua vida, ele é insaciável. Sempre o fogo de Deus na sua vida vai te fazer buscar por mais. E cuidado quando esse fogo não tem mais fome, quando não tem mais sede das coisas de Deus. Aí chegou a hora de dizer: Senhor, aviva o teu fogo na minha vida, né? Na luz dos céus, o objetivo de Deus é nos fazer discípulos, pessoas que seguem a Jesus conscientemente, pessoas que seguem a Jesus por propósito, por amor, por entrega. Isso é um discípulo que decidiu deixar a sua vida por amor a Jesus. E nós fomos ministrados que nós somos uma liderança proativa na formação de discípulos. Nós tomamos atitude e avançamos para fazer discípulos. Por isso nós temos conversado, sentado, incentivado uns aos outros para sentar e conversar, compartilhar da sua devocional. E no segundo semestre vou encher a tua paciência, para você sentar com o seu apacentador, para você sentar com uma pessoa pelo menos, para sentar e compartilhar o que Deus está falando com você. Numa máxima, cada um de nós pode cuidar de uma pessoa. E no máximo de 3. Mas cada um de nós pode cuidar de uma pessoa. E nós, numa reunião de liderança, nós tivemos uma palavra, que nós somos livres para servir em amor. O nosso maior inimigo não é o diabo, ele já é um vencido. Ele já é um perdedor. O nosso maior inimigo é a nossa ignorância. Jesus, quando ele estava falando com os fariseus, não com os seus discípulos, com os fariseus, ele diz: vocês estão errando porque vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Não conhecem o que Deus tem falado nas Escrituras e não têm experiências com o altar de Deus, de se quebrantar, de se entregar, de se render, de se consagrar a Deus. Precisa ter essa experiência? Precisa, para sair da ignorância.
Porque quando nós nos quebrantamos, os céus se abrem sobre nós. Essa é a nossa resposta natural. E você, como nós temos falado, você já é abençoado em Cristo Jesus. E não precisa vir para o culto para ser abençoado. Vai esvaziar o culto, será? Não. Nós viemos para o culto para quê? Fica estranho dizer isso, mas é para abençoar o coração de Deus. Quando nós dizemos bendiga a minha alma, bendize o Senhor, nós estamos abençoando. Bendizer é falar bem, é abençoar. No inglês eles usam isso mais comum, para nós isso soa estranho, né? Abençoar a Deus com a nossa adoração, com o nosso quebrantamento, com a nossa dedicação a Ele, com o nosso culto. Ser consagrado a Deus nós vamos ao culto para ofertar e dar a nossa adoração a Deus. E o coração adorador, ele vai sair cheio da presença, do poder e do propósito de Deus na sua vida. Viver como abençoador é uma escolha. A nossa cultura não é assim, que nós temos ao nosso redor. A natureza humana não é assim. Por isso que a Bíblia diz, façamos morrer a nossa natureza humana. De querer, o que eu posso ganhar com isso? O que vai me dar se eu for lá? Não. O que eu vou ganhar se eu sou um apacentador? O que eu vou ganhar se eu vou cuidar de uma pessoa? Não, não é essa a nossa cabeça. Nossa cabeça é como eu posso abençoar? O que eu posso fazer de bem para o meu próximo? Eu entro no meu trabalho, como eu posso abençoar esse trabalho? Como eu posso abençoar o meu chefe? Como eu posso abençoar os meus colegas de trabalho? Como é que eu posso fazer o bem para as pessoas no trânsito? Como é que eu posso tocar a vida daqueles que estão ao meu redor? Essa é a mente de Cristo Jesus, e ser como Ele é ser um abençoador. Nós somos livres para sermos uma bênção às pessoas ao nosso redor. Então nós levantamos de manhã com um propósito: servir ao Senhor Jesus. Esse é o nosso propósito. Eu vou servir ao Senhor Jesus, cuidando do meu filho, cuidando da minha filha, cuidando da minha casa, cuidando da minha família, cuidando daquilo que Deus deu na minha vida. Eu vou servir ao Senhor Jesus. Eu vou viver hoje para abençoar as pessoas com o meu trabalho, com a minha presença. Ser consagrado a Deus, em algumas questões práticas, é chegar em tempo no grupo familiar. É ir para o grupo familiar com a oração: Senhor, me usa para abençoar. Ser consagrado a Deus é chegar em tempo no culto para abraçar as pessoas, mas quando bater 7 horas eu estou pronto para adorar o meu Deus, porque é Ele que eu vim adorar. Ser consagrado a Deus é estar focado ao seu redor e ver como eu posso abençoar alguém que está ao meu redor. Às vezes nós não sentimos isso, mas abençoar alguém é uma decisão nossa. Eu vou ser bênção. Quando Deus falou com Abrão, Ele disse para Abrão assim: seja uma bênção. Eu estou com você, eu vou proteger a tua vida. Quem te abençoar eu vou abençoar, quem te amaldiçoar eu vou dar conta dele, não se preocupe. E você vai ser uma bênção. Assim é a sua vida. Deus manifestou a misericórdia, a graça, a justiça, a herança, o amor dele na sua vida. E agora Ele diz: vem comigo, vamos abençoar pessoas. Vamos tocar pessoas com o amor que Ele tem manifesto em nossas vidas. Concluindo, vivemos um primeiro semestre espetacular. E temos um próximo semestre diante de nós sensacional. Deus vai usar a sua vida de uma forma extraordinária, fora do comum. Nós crescemos na comunhão com o nosso Pai Celeste. Nós crescemos uns com os outros, na comunhão uns com os outros, nos grupos familiares. E nós crescemos com as pessoas que Deus... Nós crescemos no relacionamento com as pessoas que Deus acrescentou ao nosso relacionamento. Nós fomos enriquecidos pelas pessoas que vieram e se juntaram a nós. Nós temos comunhão com o nosso Pai Celeste e Ele é um abençoador. A comunhão com Ele vai nos fazer um abençoador. A mente de Deus para com a sua vida é isso: eu já abençoei Ele. Eu já abençoei ela. Agora vamos juntos abençoar outro. E mais outro, e mais outro. Começar com um e cuidar de um. Nós somos livres para abençoar pessoas, porque Deus nos abençoou tremendamente. Amém, queridos? Quero fazer um pequeno parênteses. Tem um aviso aqui que eu esqueci. Não sei quando é que eu vou, agora eu lembrei.
no fim do culto, né, nós temos ali lanches pro retiro dos casais. Eu queria te incentivar a você abençoar eles ali, né, comprar um lanche e investir, para que eles possam investir em pessoas. A ideia do lanche é abençoar a sua vida, mas o que eles querem com esse lanche é abençoar um casal. E que eles possam abençoar 2, que possam abençoar 3, que possam abençoar 4, que possam abençoar 52 lugares que tem lá, né, 52 apartamentos. Então, participe nesse processo, ajude um pouquinho e abençoe com o que Deus tem dado a você. Eu quero te convidar hoje, quero fazer 2 convites. Primeiro, para você que veio hoje aqui para encontrar a Deus. E eu posso te dizer que você encontrou Ele. Porque Ele se moveu na sua vida para que você viesse aqui ser tocado e abençoado por Ele. Eu quero te convidar hoje a você consagrar a sua vida a Ele. Eu fiz isso aos 14 anos. E não me desviei dos caminhos dEle. E eu quero te convidar hoje a você entregar a sua vida a Ele, de coração. Porque Ele te ama tremendamente. Ele quer manifestar o amor dEle na sua vida. O cuidado dEle, o favor dEle sobre a sua vida. Então, gostaria de convidar você para uma oração. Peço que a igreja toda, que você levante, que nós possamos nos colocar em pé. E quero te convidar a fazer uma oração de todo o coração. Por gentileza, feche os seus olhos. Peço para a igreja orar forte juntos. Te convido a orar dessa forma, dizendo assim: querido Pai Celeste, muito obrigado que o Senhor me ama e me perdoou todos os pecados. Eu recebo o teu amor. Eu recebo a tua bênção na minha vida. E entrego o meu coração. Eu entrego a minha vida nas suas mãos. E eu quero lhe servir todos os dias da minha vida. E amar ao Senhor acima de tudo e acima de todos. Muito obrigado, Pai, por me encher com o seu amor. Amém. Amém. Você que fez essa oração pela primeira vez, quero te convidar a você vir até aqui à frente. Eu gostaria muito de ter esse privilégio de poder orar com você, abençoar a sua vida. Esteja seguro que você está entre pessoas que te querem bem. E o convite não é para te expor, o convite é para te abençoar. Por isso te convido, você que chegou e fez essa oração de todo o coração e quer viver essa vida consagrada a Deus e se entregar realmente ao amor dEle, por gentileza, saia do seu lugar e venha até aqui à frente. Enquanto isso, peço que a equipe dos músicos, dos adoradores já venham à frente. Isso. Venha com coragem. Você está entre pessoas que te querem bem, querem abençoar a sua vida. Boa noite. Prazer. Seu nome é? Adelino. Adelino, que bom, Adelino. Você está aqui. Boa noite. Chega um pouquinho mais perto aqui para o centro. E aí, beleza? Seu nome é? Luiz. Luiz, que bom, Luiz, que está aí. Foi um prazer. Seu nome é? Felipe, que bom. Peço que vocês fiquem assim de lado a lado. Vamos orar por vocês aqui. Me ajuda aqui, por favor, para orientar eles aqui. Temos mais alguém? Deus é bom? O tempo todo. E o tempo todo, Deus é bom. É isso aí. Que bom que nós podemos estar com vocês nessa hora. Sabe, é tão precioso essa decisão que vocês não vão se arrepender na vida de vocês, porque Jesus veio para que vocês tenham a vida e tenham ela em abundância, muito mais do que vocês consigam segurar para vocês, para dar para as outras pessoas, para abençoar outras pessoas. Eu quero orar e abençoar a vida de vocês, a família de vocês, tá bem? Vamos orar? Pai Celeste, muito obrigado pela vida de cada um, Senhor, que veio e tomou essa decisão. Quero te louvar, a Deus,
pelas vidas, pelas suas famílias. Quero te agradecer, ó Deus, que o Senhor conhece as suas histórias. E hoje declaro sobre eles, ó Deus, um novo nascimento. Que eles recebam, ó Deus, e sejam cheios do Espírito Santo nessa hora. Recebam o teu toque, ó Deus, e sejam envolvidos com o teu amor. Sim, Espírito Santo de Deus, vem tocando e vem fortalecendo as suas vidas, as suas famílias e manifestando essa nova vida em Cristo Jesus. Senhor Deus, eu declaro o favor, a graça, o mover do Senhor em suas vidas. Toma autoridade contra todo intento maligno das trevas, contra as suas vidas e famílias, que tentou matar, roubar e destruir as suas vidas. E eu declaro hoje que cesse, que acabe isso e que um novo dia, o dia do favor de Deus, se estabeleça nas suas vidas e possam amar ao Senhor e servir ao Senhor e experimentar tudo que o Senhor tem para eles, que eles cheguem ao pleno conhecimento da verdade, que eles cheguem à plenitude em Deus, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Quando nós nascemos, normalmente nós tivemos um pai, uma mãe ou alguém que cuidou da gente, né? Uma família. E assim também é quando nós tomamos essa decisão. A Bíblia diz que nós nascemos de novo. Nós recebemos a autorização de sermos chamados filhos de Deus. Deus olha o nosso coração, vê a nossa sinceridade e Ele testemunha em nossas vidas dando um novo nascimento. E Ele nos faz parte de uma família. E essa família quer dar o bem-vindo para vocês, quer amar vocês. E se for do agrado de vocês, nós gostaríamos que eles caminhassem conosco. Vamos caminhar aí meio ano, um ano junto conosco. Vocês vão ver o que Deus vai fazer na vida de vocês. Vai ser fora do comum, né? Vocês talvez sonharam lá, um sonho que talvez morreu, vai vir à luz, Deus vai usar vocês tremendamente, tá bem? Eu quero apresentar um casal para vocês, mas antes disso quero apresentar essa família. Eu vou pedir para vocês darem uma meia volta e receber um pouquinho desse amor, dessa alegria dessa família aí, tá bem? De vocês, queria convidar a pastora Karen, o pastor Werner, pedir para, junto com os amigos de vocês, por um instante dar atenção para eles, vamos orar com vocês, conversar um pouquinho, trocar umas figurinhas para a gente poder manter contato, tá bem? Pedir a gentileza então que acompanhe eles, vai ser um tempo rápido, mas você já volta aqui, tá bem? Obrigado, Deus. Tenho falado bastante sobre consagração, nós temos ouvido bastante sobre isso. Eu tenho me cobrado um pouquinho que tenho sido fraco, no sentido assim de desafiar a se lançar a consagração. Mas hoje chegou o dia. Eu vou te convidar agora para vir à frente, a esse altar, para você consagrar a sua vida, uma coisa entre você e Deus. Mas quero convidar você a entregar o que Ele tem pedido, porque Ele quer lhe dar muito mais. Não vale a pena segurar coisas na vida, sentimentos, situações, pessoas. A melhor coisa que fazemos é ter um encontro no altar de Deus. E você que já fez isso, já consagrou a sua vida há tempos, eu quero convidar você a ser o primeiro a vir à frente, a se consagrar a Deus. Enquanto nós cantamos esse cântico que vamos cantar, peço que você venha ao altar aqui na frente. Se o tapete ficar cheio, venha aqui em cima no altar. Entregue-se a Ele. Vamos cantar o cântico. Renda o seu coração. Hoje nós consagramos de forma renovada as nossas vidas diante do Senhor, meu Pai. O Senhor que nos conhece, o Senhor que sabe a história e a vida de cada um. Senhor, nessa hora, aqui estamos nós diante do Senhor, ó Deus.